vamos falar de alta de preços, mas vamos focar num setor absolutamente sensível, pega a todos nós e castiga especialmente os mais pobres. Eu estou falando dos alimentos. Gente, como tem alta de combustíveis e a gente precisa de combustível para fazer o alimento chegar na prateleira do supermercado, isso tem um efeito cascata. A alimentação está pressionando muito a inflação. Segundo o IBGE, os alimentos acumulam uma alta de quase 15% em um ano, nos últimos 12 meses. Para você ter uma ideia, nos itens da cesta básica, esse número é maior, encosta em 16%. A gente vai entender qual é a tendência para esse setor, em especial porque o presidente Jair Bolsonaro, ontem mesmo, já ao lado do ministro Paulo Guedes, disse, olha, vem um novo aumento de combustível por aí. E isso tem, sim, impacto também no que a gente coloca dentro da nossa despensa. A gente vai ouvir agora o economista Fábio Romão, ele é da consultoria LCA. Oi, Fábio, boa tarde. Você nos ouve bem? Boa tarde, ouço sim. Obrigado, Daniela, pelo convite. Eu deixo aqui já a minha saudação, vou falar com você daqui a pouco, mas eu quero convidar a nossa analista, a Priscila Yazbek. A semana que vem vai ser uma semana que vai trazer novidades para a gente aí no rol de medidas que o Banco Central tem à mão e outros setores para tentar conter a inflação. A Pri vai vir para cá, já está aqui conosco ela e o Kenzo Matida. Pri, abre essa entrevista para a gente, Priscila Yazbek. Daqui a pouco eu pego daqui também e a gente vai fazer esse papo que mexe com a vida de todo mundo. Obrigada, Dani. Fábio, obrigada pela entrevista. A última vez que a gente conversou sobre inflação, eu lembro que você falou sobre uma previsão de desaceleração da inflação. A inflação ainda muito alta, a sensação ainda muito ruim, já que os preços acumulam um forte avanço em 12 meses, mas uma perspectiva de desaceleração. Eu queria entender se você acha que, diante do aumento do risco fiscal, que acaba aumentando a percepção de risco, bate no dólar, bate nos preços, essa previsão continua. E o que a gente pode esperar para essa semana de IPCA 15 na terça e decisão do Copom, da taxa básica de juros, na quarta? Bom, essa desaceleração seria mais intensa do que se esperava até pouco tempo atrás, né? Na verdade, agora é uma pequena desaceleração, né? A gente vai ter uma alta base de comparação, que vai ser o último trimestre do ano passado. É importante lembrar, né, que com a perspectiva de superação da pandemia, nós tivemos altas muito importantes de commodities a partir da segunda metade do ano passado, e principalmente agropecuárias. Então, o que a gente assistiu no final do ano passado foram altas extraordinárias de alimentos no varejo. Dada essa alta base de comparação, era de se esperar uma desaceleração mais importante dos alimentos agora no último tri, nessa comparação em 12 meses. Isso, infelizmente, não vai acontecer com essa intensidade, porque nós temos problemas que se somam agora, a inflação está muito mais espraiada, nós temos custos industriais bem altos, né? O IPCA bens industriais, que tinha subido 3% no passado, nos 12 meses encerrados em setembro já supera 10%, é um custo importante. Os combustíveis subiram muito, né? A gasolina pode acumular uma alta esse ano que supera a marca dos 40%, o diesel próximo a isso também, né? E a gasolina traz consigo o etanol. Então, são custos importantes e acabam encarecendo os alimentos, né? Também não posso deixar de lembrar do custo da energia elétrica, né? Essa bandeira escassez hídrica, ela afeta diretamente o IPCA, né? Mas também indiretamente na formação de praticamente todos os bens e serviços. Então, como você citou, Daniela, a inflação de alimentos em 12 meses está em 14,6%, está em 16% de itens da cesta básica, né? E provavelmente vai desacelerar no final do ano para próximo a 10%, que é muito alto. Vamos lembrar que a alimentação no domicílio, lá no IPCA, que grosso modo é supermercado, subiu 18% no ano passado. Então, o consumidor ele teve um aumento muito forte de 18% dos alimentos no ano passado e agora vai encerrar 2021 com uma alta de outros 10%. Kenzo, querido, pega daí. Obrigado, Dani. Fábio, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão em casa e para a gente aqui também, o que pesa, o que tem pesado mais nessa alta dos alimentos? Você falou alguns itens aí, combustível, alta da energia, o valor mais alto que as fábricas estão pagando ali
também muito por conta dessa energia. A gente está vendo o valor do combustível também maior, alta do dólar, enfim. Qual desses fatores qual deles, existe algum desses fatores, um dele que é determinante, que assim, baixou o preço do combustível automaticamente ou no decorrer de 15 dias o preço dos alimentos já começa a cair? Existe algum vilão que, digamos assim, mas um desses componentes aí que pode a gente começar a sentir o efeito disso lá no carrinho de supermercado? Bom, na verdade é um rol de vilões, infelizmente, né? Alguns que vêm de fora, né? Nós tivemos altas muito importantes de commodities agrícolas entre o segundo semestre de 20 e o primeiro semestre de 21. O que a gente vê agora na ponta é a perda de tração dos preços de alguns itens, né? Tem uma questão específica das carnes, por conta que a gente não está exportando para a China. Mais adiante, eu acho que carne vai perder força, porque o preço de ração animal vai desacelerar. Milho e soja na ponta, já pelo menos há 2 meses tem perdido força, mas isso demora a chegar para o consumidor. Então, esse alívio, pensando em preço de commodity, ele vai acontecer mais evidentemente só no ano que vem. Pensando no cenário doméstico, aí nós temos nossos próprios problemas, né? Tem a questão do câmbio. O câmbio ele teve uma depreciação média de 30% no ano passado. Isso é linha na fogueira da inflação. Ele não tem ajudado agora também, né? Então, com toda essa incerteza na seara fiscal, né, o cenário político anuviado, o efeito líquido disso é câmbio mais depreciado e isso acaba pegando na inflação. Então, nesse momento, né, com o real valendo pouco, isso acaba ampliando as nossas exportações e reduzindo a oferta doméstica. E para piorar, né, como o preço dos combustíveis é referenciado e câmbio e petróleo, e ambos estão pressionados agora, né, combustíveis também não vão dar um alívio. Então, é um rol de problemas de fato, tá? A gente está com um cortezinho no áudio, mas eu acho que a gente consegue seguir, sim, com a entrevista. Se você chegou agora, a gente está falando com o Fábio Romão, ele é da LCA, né, uma consultoria bastante importante aqui no Brasil. Priscila fala bastante com todo esse pessoal, sabe que eles apontam, de fato, tendência. Acho que o Fábio já volta a me ouvir bem. Tudo certo, Fábio? Sim. Perfeito, maravilha. Sim. Fábio, eu vou pegar daqui então. A gente estava falando de, por exemplo, o impacto da não venda, do embargo da carne brasileira na China, um mercado muitíssimo importante, isso não está gerando efeito. Inclusive, a gente conversou com uma consultoria que trata só desse setor, né? Só de economia vinculada com carne, com esse tipo de produto, essa proteína. E ele falou que o que está acontecendo é que os produtores puxaram o freio de mão no abate, então estão colocando menos carne no mercado exatamente porque não estão conseguindo vender para a China. Por isso também talvez a gente não esteja sentindo o efeito. Agora eu queria começar a falar um pouquinho sobre juros. A expectativa muito forte para a decisão que começa a ser desenhada na terça, passa para quarta-feira no Banco Central. Muita gente já falando em alta de no mínimo 1,5% para tentar segurar a inflação. A questão é que juros muito altos no médio e longo prazo também tem impacto sobre preço, né? Explica pra gente qual é a equação e qual é a mágica que o time da economia no Brasil vai precisar produzir para a gente ter, sim, uma redução do preço lá na frente e também conseguir, talvez, voltar o juro para uma trajetória mais confortável que a que ele estava, até a gente ter, de fato, esse descontrole político, a crise sanitária, tudo junto se encontrando e trazendo a gente para esse resultado que é péssimo e que está castigando muito os mais pobres. Na verdade, né, quando a política fiscal não faz sua parte, acaba sobrando mais para a política monetária. Infelizmente, vai sobrar mais do que a gente gostaria, né? Então, provavelmente, o Banco Central vai elevar o ritmo de elevação da Selic, vai apertar esse ritmo, né? Isso para tentar, de algum modo, mitigar a atividade econômica no ano que vem, que é ruim, né? Mas tentando mitigar a atividade econômica, você de algum modo segura a inflação, né? Você pode ter como sobreproduto desse aumento da Selic o câmbio apreciando, né? Então o câmbio apreciando pode contribuir para a inflação, mas os efeitos são danosos para a atividade econômica. Não à toa,
o mercado tem revisto não viu nada de que na próxima semana a gente vai ficar com expectativas de PIB entre 1 e 1,5 para o Brasil em 2022. Depois de uma série de revisões que o Fábio estava falando, a gente cortou de novo, mas deu para pegar o finalzinho, eu traduzo só esse meiozinho. A gente vem de uma série de revisões do PIB para baixo, né? E deve vir novamente, então, uma expectativa de redução do nosso produto interno bruto, do crescimento dele, que no fim das contas é a quantidade de riqueza que um país está conseguindo acumular. Fábio Romão, da LCA, agradeço muitíssimo o papo que você trouxe aqui para a gente hoje. Seguimos de portas abertas à disposição. Já agradeço a Priscila também. Fábio, até uma próxima.